Galera, o Fábio Carilli merece ser demitido? Para você que acompanha o Santos agora, o desempenho do Santos na segunda divisão e o desempenho do Santos no Campeonato Paulista, faz uma comparação, você acha que ele merece ser demitido? E você acha que o Santos ele deveria ir atrás, por exemplo, do São Paulo ou de algum outro técnico? Vamos discutir tudo isso aqui nesse vídeo. É um fato. O Santos, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Santos está em 7º lugar na Série B. 7º lugar para um time que eu não preciso nem falar da história, não preciso nem falar da camisa, mas ultimamente camisa não tem ganhado o jogo, tá? Isso em nenhum time, nenhum. Mas você pega em questão de elenco, questão de orçamento. O Santos aí tem o melhor time e o time mais caro disparado da segunda divisão, apesar dele ter reduzido a folha salarial em relação ao ano passado, jogadores ganhando 50 mil, que é dinheiro praticamente de graça se tratando de valores de futebol. Então você pega o desempenho desse time e você vê que em 10 jogos são 5 vitórias e 5 derrotas, você fala que é vexame. Não tem o que dizer. E aí quando você pega o elenco do Santos, você tem bons jogadores. Muito bons jogadores, de fato. Seu Aderlan, que veio do Bragantino. O JP Sherman, ele subiu muito bem da base e ele está ocupando desde o Campeonato Paulista, tá? Desde o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, ele já ocupa a lateral do Santos. Aí você tem uma zaga que foi muito boa, muito bem requisitada. Gil e Joaquim, que se entenderam desde sempre. E aí você tem o Fernandes lá do outra lateral, que ainda não mostrou as suas caras, tá? E aí você tem o meio campo de respeito, que é Pituca, que é Giuliano e o João Schmidt. Aí você tem um ataque que vira uma incógnita, porque horas é o Otero, horas é o Pedrinho, e aí você tem na outra ponta o Guilherme, jogador que cresceu demais durante o ano, mas está machucado. E aí você tem uma crise de centroavante. Nesse momento, é o Julio Furch. O Julio Furch, ele é o cara que consegue desafogar o Santos, fazer um bom pivô, ganhar jogadas na área. E horas você pode ter o William Bigode e o Morelos. Esse é o time do Santos. Só que, se você pega o desempenho do Campeonato Paulista para cá, o Santos ele não só está vivendo uma crise de ataque, mas uma crise de defesa e uma crise de meio campo. Ou seja, o time está diminuindo as suas ações vertiginosamente, jogo a jogo. E aí, pegando todo esse mapeamento, a gente precisa se perguntar, o Carilli ele tem que ser demitido? Primeira coisa que a gente precisa entender, se ele fez esse time jogar bem, apesar de ser uma média de idade alta no Santos, ele consegue tirar mais esses jogadores, com certeza. A gente não pode dizer que ele fez tudo na sorte. Isso é um fato. Ele teve competência, os jogadores compraram a ideia e o time chegou na final do campeonato. E o Santos, ele até que começa a Série B não jogando tão bem assim, mas ele tem resultados. Ou seja, se o Carilli conseguir um resultado com esses jogadores, ele pode fazer isso de novo. Perfeito. Só que um outro ponto que a gente precisa jogar. Ele consegue mudar a sua forma de jogo? Como assim mudar sua forma de jogo? É aquele momento, é aquele time que jogava completamente retraído, retrancado, como fez o Carilli ser conhecido nacionalmente, principalmente pelo Corinthians? Não. Por quê? Porque na passagem anterior do Carilli pelo Santos, ele vinha falando, eu não tenho material suficiente, eu não consigo jogar de uma forma diferente, logo eu tenho que trancar o time. Que é aquele time que sofre desmanche depois da final da Libertadores, perdida contra o Palmeiras, e aí só sobra uma peça ou outra, como por exemplo o Marinho. E aí o Santos se salva da segunda divisão naquele momento. Naquele momento ele sempre justifica, ele não tinha peças suficientes, ele teve que trancar o time. Só que, analisando agora, você pega as peças que o Santos tem, ele é um time que necessita ter a bola. Beleza. O Carilli até consegue fazer isso. Mas o problema é a única formação tática. O Carilli só joga com 4-3-3. Só no 4-3-3. Sempre 2 pontas, sempre um jogador no ataque, no caso um centroavante. Ora pode ser um centroavante móvel, como por exemplo o Bigode. Ora pode ser um centroavante mais fixo, como o Furt, mas nada além disso. O Santos não joga com 3 zagueiros. O Santos não consegue jogar com 5 jogadores no meio campo. Nada. Você não vai ver o Santos jogando com 2 atacantes. Enfim, alterações táticas o Santos não tem. E aí é um ponto negativo pro Carilli. Porque a gente está falando, quando o treinador
ele treina equipes desse patamar, principalmente, com jogadores como o Santos tem, ele precisa fazer alterações para conseguir mudar o jogo. E aí o Carille, ele não altera o sistema tático, ele só faz alterações 6 por meia dúzia. Trocando, por exemplo, o Patati com o Pedrinho, ou o Otero pelo Pedrinho, o Furt pelo Bigode, o Schmidt pelo Tomás Rincon, ou seja, você sempre mantém o mesmo esquema tático, o Rainer, o JP Schirmon, etc. Então não se muda o jeito de jogar. Não se muda o jeito de encontrar soluções para furar a defesa adversária. É sempre a mesma forma. E aí, se você tem um treinador que só pensa de uma única forma, você tem que começar a se questionar assim. Como é, por exemplo, o problema do Fernando Diniz no Fluminense. Só uma forma de jogo e não muda as peças em campo em questão de mobilidade, em questão do sistema tático. O grande erro e o grande acerto de demitir o Carille. O grande acerto é você pode ter um choque de elenco e os jogadores podem se animar ainda mais e querer mostrar mais serviço para o novo treinador. Por quê? Porque isso sempre acontece, principalmente com clubes do Brasil. Chega o seu novo treinador, o jogador passa a jogar pelo menos 1, 2 jogos, ele joga bem. Isso pode reanimar de novo o torcedor do Santos. O grande erro é você chegar com um treinador que mude completamente diferente a filosofia de jogo, esses caras não conseguirem se acostumar. Como é o caso que está surgindo com o surgimento do nome do Sampaoli na pauta. O Sampaoli, ele fez um grandíssimo trabalho no Santos, um bom trabalho no Atlético Mineiro, tá? Mas o grande trabalho dele no Brasil foi o Santos. Só que é o seguinte, se você for fazer uma comparação com o time que ele tinha na mão, ele tinha ótimas peças, mas ele tinha velocidade e intensidade, coisa que o Sampaoli sempre precisa dos seus times, porque ele tem o lema, amor pelo balão, recuperação de bola rápida, só que ele precisa de intensidade para isso. E o Santos, como eu falei, ele tem uma média de idade alta. Se ele tem uma média de idade alta, dificilmente ele vai conseguir entregar isso para o técnico argentino. E aí vão se começar o quê? As contratações. Porque o São Paulo não usa a base. O São Paulo não sobe jogadores da base. Ele exige contratações. Contratação é uma coisa que o Santos não consegue fazer nesse momento, porque ele está em uma crise financeira. O Santos não se recuperou da crise que está. E aí começa a exigir contratações, começa a se queimar jogadores, o elenco começa a ficar insatisfeito, jogadores começam a render muito abaixo do que precisam, e aí o treinador fica na berlinda, e aí o time começa a patinar. Então você tem uma. Ou o São Paulo ele pode entender o momento do time e parar de ficar exigindo, por exemplo, uma intensidade absurda, coisa que os jogadores não vão entregar. Ou ele sobe a base, tá? Ou ele joga de uma forma completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Coisa que eu duvido, porque ele sempre foi assim. Ele sempre foi um treinador ofensivo. E aí você começa a ter esse dilema, tá? Mas o grande ponto é demitir um treinador essa altura do campeonato, com um elenco com média de idade alta, é vantajoso? Esse é o grande problema. Porque a gente precisa lembrar, não é só o Carille que é o culpado disso. Você tem um certo, parece que um desinteresse de alguns jogadores, porém você tem contratações completamente sem noção. Como nada contra a pessoa, mas, por exemplo, o Morelos não tem condição de jogo. E a cada gol que ele faz, ele ganha 10 mil. Tudo bem, teve a redução salarial, por causa do salário do ano passado, teve uma redução, ele ganha 10 mil. O William não tá tendo condição de jogo, precisa conversar com ele. O Patrick não tem condição de jogo. Então, como é que foram feitas essas contratações? Aí tem que ver com o senhor Alexandre Galo, tem que ver com o senhor Marcelo Teixeira. O que está acontecendo em relação à contratação? Precisa-se de uma explicação. Não é? Então, como eu falei, tem um bom elenco? Tem. O Carille pode tirar mais que esses jogadores oferecem? Pode. É uma tentativa arriscada de demissão? É. Mas é óbvio que passa pelo resultado do jogo do Goiás. Se o Santos não ganhar do Goiás, cara, não vai ter o que fazer. Infelizmente, o Carille pode cair por pressão. Eu, particularmente, esperaria mais. Mas já tem um técnico na vista ou simplesmente vai contratar o primeiro que surgir? Porque há uma pergunta também a ser feita. Será que o departamento técnico do Santos já tem um novo técnico à vista ou vai primeiro demitir para depois esperar?
e aí pode ser que a situação fique cada vez mais complicada. Você acha que o Carille tem que ser demitido? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E tamo junto e até a próxima. Valeu!